agora, para finalizar, vamos conversar sobre alguns conceitos que eu acho que é importante para a gente saber e discutir alguns casozinhos básicos para a gente ter uma ideia de como a gente junta todo esse conhecimento que a gente adquiriu até agora nas últimas aulinhas, para que a gente realmente faça um esforço para escolher corretamente os antimicrobianos no dia a dia. Tudo bem? O primeiro conceito que eu gosto que vocês estejam familiarizados é justamente no como é que a gente sabe que o paciente está tendo infecção. Será que essa infecção está melhorando, está piorando? Vocês escutam muito falar do VHS e da PCR, né, da proteína C reativa, como marcador. Só que eles dois são exames tão sensíveis e que eles podem aumentar por qualquer coisa. VHS, eu lembro muito bem que o Dr. Otto dizia que até final de namoro aumentava VHS. E o PCR, ele aumenta e sobe, mas às vezes ele não é tão fidedigno para a gente diferenciar, principalmente se a gente tem uma infecção bacteriana, uma infecção viral, uma infecção fúngica. E aí a gente começou a utilizar, de uns anos para cá, o que a gente chama de dosagem de procalcitonina. O que acontece? A procalcitonina, na verdade, né, quando a gente tem uma infecção bacteriana, vocês sabem que a gente tem a produção de lipopolissacárides, né? Então, o LPS vai fazer o quê? Vai fazer com que a gente produza uma quantidade muito maior de procalcitonina. Então, toda vida que eu tenho uma infecção bacteriana, eu vou produzir procalcitonina. Já isso não acontece quando eu tenho uma infecção viral. Então, por isso que a procalcitonina se tornou um marcador tão importante. O ideal era que a gente pudesse, por exemplo, na hora que um paciente chegou, a gente dosar, depois, no meio do tratamento, dosar mais uma vez para ver se o tratamento está melhorando, piorando, e usar sempre essas mensurações em termos de curva. Só que é um exame ainda muito caro, e muitas vezes a gente não consegue fazer essa curva bonitinha. Por isso que a gente utiliza muito mais, porque às vezes a gente não tem dúvida que o paciente tem infecção, mas a gente tem dúvida se a gente precisa tratar 8 dias, 10 dias, 14 dias. Então, geralmente eu utilizo para dosar mais ou menos lá pelo 8º dia, no máximo 10º dia, para que a gente consiga suspender precocemente a terapia antimicrobiana. Por quê? Porque quanto mais rápido eu reduzo esse tempo de antibiótico terapia, menos chance eu tenho de quê? De induzir resistência antimicrobiana. A gente tem aqui os parâmetros que a gente utiliza, né? Alguns ficam numa zona cinzenta, mas, por exemplo, a gente sabe rapidamente quando um paciente tem uma procalcitonina muito baixa, que ótimo, tá legal, já tá na hora dele ir para casa. Quando ela tá mais alta, talvez eu precise prorrogar o antibiótico ou até mesmo mudar, porque esse paciente não estaria respondendo. Um outro conceito importante, toda vida que a gente usa, a gente olha um antibiograma, né? Então vem o nome daquela bactéria e vem ali umas concentrações, uns MICs, né? Que a gente diz, poxa, quanto mais alto o MIC, pior, né? Então quer dizer, eu vou precisar de uma concentração muito maior de antibiótico para atingir. E quanto menor, melhor, legal, aquele antibiótico vai funcionar direitinho, tá? Só que o BRCast, né, que são as associações, né, principalmente a brasileira, que define esses pontos de corte, mudou recentemente as nomenclaturas. Quando você vê Szinho lá no antimicrobiano hoje, né, o antibiograma, você sabe que é sensível. Quando tem R, é resistente. Só que o I não quer mais dizer que a sensibilidade é intermediária, mas quer dizer que ele é sensível se eu aumentar a exposição. O que é que isso quer dizer? Por exemplo, eu posso ser intermediário para piperacilina tazobactam. E aí eu digo, poxa, então não vai funcionar. Vai sim, só que eu não vou usar aquela dosezinha menor de 2,25, eu vou usar uma dose de 4,5. E aí eu vou ser bem mais sensível. Então é a gente trabalhar com a otimização do antimicrobiano. Então quando vocês virem I no antibiograma, não pensam que é resistência, mas simplesmente que eu vou ter que otimizar aquela terapia com aquele antimicrobiano, ok? Vamos trabalhar na prática alguns casozinhos, tudo bem? Então, caso 1. Uma mulher de 41 anos com colestite aguda foi operada dia 25. Após 10 dias, apresentou febre com calafrios e dor abdominal. Então, eu já tenho um foco, né? Abdômen, certo? Fez cirurgia. Eu abri a pele, eu invadi e eu tive uma quebra dessa barreira. 10 dias internada, eu já sei que aquela infecção não é uma infecção bobinha de comunidade, né? No ultrassom, eu vi uma coleção, né, na região da ferida. Foi coletado o material e a gente detectou o quê? A presença de uma pseudomonas. Então, vamos olhar o que é que essa pseudomonas tem. Então, ela é sensível para algumas coisas e intermediário para outras coisas. E aí eu pergunto, será que a gente pode fazer desses antimicrobianos aqui que eu sugeri, tá?
Poxa, Astreonan eu nem tenho, né? E justamente a gente não usa ele sozinho, tá? Mesmo sabendo que ele pode ter uma ação contra gram negativo, não pega a Pseudomonas aeruginosa. Ceftolozana tazobactam. Poxa, que fera, né? É um super antibiótico, né? A gente está vendo aqui, olha, super sensível, posso utilizar, não posso? Poder eu até posso, mas poxa, por que eu vou usar uma bomba atômica para matar uma baratinha que eu posso só pisar com um sapato lá bem mais leve, bem mais discreto, sem causar tanto alarde e sem ter um risco de indução de resistência, já que a gente sabe que quanto mais eu uso o antimicrobiano, mais pressão seletiva eu faço, mais chance eu tenho de gerar resistência. Então vamos deixar ele guardadinho. Posso usar a ciprofloxacina? Vamos ver como é que está a ciprofloxacina aqui. Está como intermediário. Talvez se eu pudesse aumentar a dosagem dela, usar uma dose bem mais alta, mas eu sei que eu posso ter uma toxicidade, né? E ao mesmo tempo eu tenho um paciente que pode já ter uma infecçãozinha lá que não é tão simples. Pode ser, pode não ser. Meropenem eu posso utilizar, deixa eu ver aqui. Meropenem, nossa, nem tá aqui porque ele é tão sensível. Ah, tá aqui. É sensível aqui, muito sensível. Piperacillina tazobactam intermediário. Então, corre naquilo que eu falei para vocês. O meropenem eu posso usar tranquilamente, mas a piperacillina tazobactam eu também poderia utilizar, desde que eu otimizasse aquela dose, usasse a dose mais alta, tá? Então, aqui, nem sempre a gente tem uma única opção, a gente pode ter várias opções, desde que a gente otimize aquela minha resposta, ok? Vamos então para o caso 2. Paciente masculino, 65 anos, tosse com expectoração purulenta, febre há 10 dias após o Covid, né? Além de um leucograma com leucocitose e desvio à esquerda. Então, a gente já sabe que parece uma infecção bacteriana, já que eu tenho um aumento de leucócitos e o desvio à esquerda, né? Que é o aumento de polimorfonucleares, né? Então, é um paciente que estava na comunidade, teve uma infecção bacteriana. O que eu posso usar nesse paciente, tá? Às vezes a gente acha que, aquele antibiótico é super potente, eu posso usar, mas lembrar qual é o espectro de ação. Então, às vezes eu tenho uma pneumonite bacteriana, geralmente são gram negativos, né? Pode ter ou não gram positivo associado, mas em geral eu tenho um gram negativo lá associado, tá? O grande problema das quinolonas é que elas tendem a gerar uma resistência muito rápida e comumente a gente não usa para infecções pulmonares, a não ser que eu tenha certeza que se trata de uma infecção por Pseudomonas aeruginosa. Lembrando que o paciente idoso tem mais chance de nefrotoxicidade, então eu vou ter muito mais cuidado em utilizar aminoglicosídeo para ele, certo? E aí fica, poxa, posso usar a ceftriaxona? Posso até usar, já que eu nunca usei outra medicação antes. Vancomicina? Não, porque eu só vou tratar um gram positivo que seja resistente à meticilina e que a gente já sabe que a penetração no pulmão nem é tão bom. Piperacillina tazobactam talvez fosse a melhor resposta, porque a gente teria um espectro realmente de cobertura antimicrobiana maior. Mas, mais uma vez, é importante a gente ver como está esse paciente, né? Se ele já tomou outro antimicrobiano antes, se ele tem sensibilidade, se ele tem realmente uma boa resposta, ou se ele está em sepse, ok? Paciente 3. Paciente feminina, 80 anos, durante a internação por infarto agudo do miocárdio, apresentou pneumonia na UTI, foi para ventilação mecânica e dentro dessa UTI ela apresentou uma infecção por Pseudomonas aeruginosa, tá? E essa Pseudomonas aeruginosa, a gente tem um espectro de atividade antimicrobiana bem peculiar. Bastante sensibilidade, alguns intermediários aqui que a gente vai encontrar, tá certo? Então é importante a gente olhar, né? Como é que está esse espectro de ação dessa paciente, tá? Lembrar sempre que paciente idoso, polimixina, né, e aminoglicosídeo são altamente tóxicos, né? Ela tem uma boa sensibilidade para piperacillina tazobactam, então poderia ser uma opção terapêutica. Cefepime também pode ser uma opção terapêutica, embora a gente às vezes evite fazer o cefepime no paciente internado, principalmente o paciente idoso, porque é um beta-lactâmico que está um pouco associado à desorientação desses pacientes também. E se a gente fizer meropenem, tem que tomar cuidado com a amicacina, ok? Paciente 4 é um meninozinho de 5 anos que foi para emergência com amidalite purulenta. A mãe diz que ele tem alergia à amoxicilina. E aí o que é que você faz? Aí a gente pensa em todas essas opções aqui e às vezes a gente pensa em fazer o quê? Uma quinolona. Lembrar que quinolona tem um porém.
a gente não faz para criança. Uma das toxicidades das quinolonas é reduzir o crescimento, porque ela fecha precocemente as cartilagens de crescimento. Então, a gente nunca usa quinolona para criança que está em fase de crescimento, exceto se ela tiver, por exemplo, eu já usei em paciente neonatologia, que era a única droga sensível naquela unidade, naquele momento. Então, é sempre o risco-benefício, mas a gente evita, tá certo? Lembra que a gente falou penicilina, benzatina, a gente pode até usar, mas vai demorar alguns dias para ter atividade. Então, a gente precisa de uma atividade mais precoce. Além disso, eu já sei que o paciente tem alergia à amoxicilina, então é provável que tenha uma alergia cruzada à ampicilina, penicilina, cefalosporina, e aí a gente vai usar realmente o macrolídeo, ok? Bem, gente, é isso que a gente trouxe para vocês. Leiam todo o material, vejam os livros, aprofundem o conhecimento de vocês, porque agora é com vocês.